B, true or F, false. Vocês irão escolher se é T, verdadeiro, ou F, falso, tá bom? Isso de acordo com o texto. Vou dar o primeiro exemplo. Letter A. Texts 1 and 2 have the same structure and style. Será que o texto 1 e o texto 2 têm a mesma estrutura e o mesmo estilo? Vejam só. Tem a mesma estrutura e o mesmo estilo? Vocês irão marcar verdadeiro ou falso, né? Tá na cara esse daí. Letter B. Text 1 describes the poet's frustration when telling something fun to a cat. O texto 1 descreve, né, a frustração do poeta quando diz que algo, né, é engraçado, é divertido como um gato. Letter C. In text 2, the poet wishes to be treated as someone different and unique. O texto 2, o poeta, né, quer, né, ser tratado como alguém diferente e único. E o texto 2, na letra D, né, no texto 2, o poeta tem desejos comuns, né, tem aqueles desejos comuns a todos, né, e sou diferente. Vocês vão marcar T ou F, tá bom? Verdadeiro ou falso. Questão 4, de acordo com o texto, o poeta quer. Letter A. Ter um amigo. Viajar, letra B. Viajar e conhecer novas culturas. Letra C. Um bom emprego. Ou letra D. Ser parte de um grupo e se sentir como todo mundo se sente. Não é isso? Essa é de acordo com o texto 2, tá bom? Então, vocês vão analisar somente o texto 2, que está acima. Questão 5. Which words rhyme in text 2? Aqui vocês irão colocar as palavras que rimam de acordo com o texto 2. Tem palavras em inglês que rimam de acordo com o texto 2? Se sim, vocês irão escrevê-las aqui na questão 5 dentro desse quadrinho, aí no livro didático de vocês. Question 6. Read the haikus and answer the questions. Então vamos ler, eu vou ler aqui com vocês, tá bom? This photo album, bookworms are also nourished with old memories. Only the brave are happy. Without asking, the wind sheds the flower on the ground I never dared. Analisando esses haikus que nós temos aqui, né, estes pequeninos textos, vocês irão responder as questões abaixo. Não é nem necessário saber de tradução deste texto, é só prestar atenção nas perguntas que dá para nós acharmos no texto. Vejam aqui. Do these haikus have rhymes? Ou seja, estes pequenos textos, eles possuem rimas? Ou seja, palavras que rimam com as outras ou não? Se sim, vocês irão colocar aí, tá bom? Yes or no. Letra B. Do these haikus have the same number of lines? Esses pequenos textos possuem o mesmo número de linhas? E a C. Which haiku has a title? Qual dos textos, né, tem um título? Qual é o texto, ou seja, qual é o título, tá bom? A questão C é quais dos textos tem o título e vocês irão escrevê-las aqui. Tudo ok até aqui? Muito bem. Post-reading. O post-reading, pessoal, nós temos a questão 7, que é post-reading, é depois da leitura. Depois de nós termos analisado o texto, né, lido, vamos agora para a questão 7, que é após o texto. What are the differences between a haiku and a poem? Choose poems or haikus. Então, qual a diferença entre o haiku, que é aqueles pequenos textos, né, que se assemelham a um poema também, e um poema? Qual é a diferença entre eles? Escolha poema ou haikus. Ou seja, nós já analisamos o que é o haikus,
que é esses aqui, olha, pequeninos textos de apenas 3, né, de 3 linhas, como nós vimos aqui, né, lembrando que vocês vão ter que saber se possuem rima ou não. E nós temos aqui também os poemas, né? Geralmente, como vocês sabem, poemas tem rimas e esse tipo de coisa. Para quem não entendeu ainda o que é o haiku, ó, nós temos aqui. Haiku is a traditional form of Japanese poetry, tá bom? Haiku, nessa palavra não é em inglês, tá bom? É em japonês. Então, é uma tradicional forma de poema japonês. É comumente usado para um momento particular, tá bom? Então, o texto 1, nós temos uma forma de haiku, e o 2, nós temos uma forma de poema. Lembrando que o haiku também é poema, tá? Então, vocês irão fazer essa questão de acordo com os textos acima. Vou dar o exemplo da letra A. Have only 3 lines. Possuem apenas 3 linhas. Nós vimos que o haikus, que possui apenas 3 linhas, né? Usually have rims. Possui somente, aliás, comumente, geralmente, eles possuem rimas. Então é o quê, né? Aí vocês irão marcar a atividade aí. Aliás, a alternativa correta. Questão 8. Na sua opinião, qual tipo de atitudes poderia fazer o autor do poema? Can't you see feel happy and respect? Novamente, na sua opinião, quais tipos de atitudes o autor poderia fazer no poema? No poema Can't You See, que é aquele segundo, vou voltar aqui para vocês verem, ó, esse daqui, tá bom? Então, quais tipos de atitudes o autor poderia fazer em relação a esse poema? Aí vocês irão marcar a sua opinião. Aqui é a opinião particular, tá bom? Então, não tem nada disso de resposta certa ou não, tá bom? São respostas pessoais. Agora, para a última parte da nossa aula de hoje, nós temos o Toolbox. Essa parte eu não vou entrar em muito detalhe, porque eu já passei o conteúdo para vocês, que é o Can You Can't. Lembram? Quem não assistiu pode voltar o livro, aliás, pode voltar o vídeo que está aqui no meu canal e assistir novamente, tá bom? O vídeo que eu postei falando sobre o Can You Can't. Questão 1. Look at the comic strips in Activity 2 and 3. What are the themes? Lembrando que esse conteúdo, essas atividades aqui, ela já vai envolver o can e o can't, tá bom? Então, voltando para a atividade 2 e 3. Se eu não me engano, é essa daqui, olha. Atividade 2 e 3. Dois e 3, aqui a 2, a 3 passou, não é isso? Lá acima. Analisando a atividade 2 e 3, né? O comic strips. Ah, não, gente, desculpa, sorry. É logo aqui, olha. Essas imagens, eu tava achando muito estranho mesmo, porque não tinha imagens. Aqui tava falando de comic strips, que é as tirinhas, né? Enfim, vamos lá. Analisando as tirinhas abaixo, na atividade 2 e 3, qual é os seus temas? Então, antes de vocês lerem as tirinhas, vocês vão aqui analisar, ó, qual é o tema. Só pela imagem já dá para vocês imaginarem sobre o que as tirinhas estão falando. Então, geralmente, quando vem uma atividade dessa, logo após as tirinhas, né, é porque vocês devem fazer esta para poder lerem as tirinhas, né? Isso porque senão
Se fosse assim, aqui estava pedindo para ler as tirinhas e aqui está informando somente para olhar, look at, né?